O evangelho não começa no coração, começa na mente. E quase ninguém gosta de ouvir isso, porque isso destrói aquele cristianismo confortável, moldado para não incomodar ninguém. Se a mensagem de Deus entra direto no seu emocional, sem antes confrontar sua forma de pensar, você não constrói fé, você constrói dependência emocional religiosa. E dependência emocional é instável, frágil, inconstante. Hoje você está arrepiado, amanhã está vazio. Hoje você sente Deus pertinho, amanhã parece que ele sumiu. Mas será que ele foi embora? Ou só a sua emoção que passou? O problema da nossa geração não é falta de culto, não é falta de evento, não é falta de música boa. É excesso de sentimentalismo e quase zero profundidade. O evangelho virou experiência sensorial. Luz baixa, som ambiente, teclado chorando no fundo, refrão repetido 20 vezes, gente emocionada, e pronto. Chamam isso de presença de Deus. Mas emoção não é conversão. Lágrima não é arrependimento automático. Arrepio não é maturidade espiritual. A gente precisa parar de confundir intensidade com profundidade. Algo pode ser intenso e ainda assim superficial. Um culto pode ser emocionante e ainda assim não transformar ninguém. Porque transformação não acontece quando você só sente algo. Transformação acontece quando sua mente é confrontada, quando suas crenças são expostas, quando sua lógica é quebrada pela verdade. A fé verdadeira não nasce do que você sente. Ela nasce do que você sabe. E o que você sabe não muda porque seu humor mudou. Se alguém pergunta quanto é 1 mais 1, a resposta é 2. Se você estiver feliz, continua sendo 2. Se estiver triste, continua sendo 2. Se estiver em crise existencial, continua sendo 2. A verdade não se adapta ao seu estado emocional. Ela permanece firme. É assim que a fé funciona. Fé é convicção. Fé é certeza. Fé não depende da playlist certa, do ambiente certo ou da vibe do momento. Só que como Deus é espírito e a gente não enxerga ele com os olhos, criamos um substituto perigoso. A necessidade constante de sentir alguma coisa. Se não sentir, acha que não foi real. Se não arrepiar, acha que Deus não estava lá. Se não chorar, pensa que o culto foi fraco. E assim nasce uma geração que mede espiritualidade pelo nível de emoção. Mas deixa eu te falar uma verdade simples. Sentimento é volátil. Ele sobe e desce. Hoje você acorda inspirado, amanhã acorda desanimado. Se sua fé estiver apoiada nisso, ela vai oscilar junto. Você vai ser crente quando estiver motivado e frio quando estiver cansado. Vai orar quando estiver inspirado e parar quando estiver seco. Isso não é fé sólida. Isso é fé dependente de estímulo. Fé não é um sentimento que aparece quando a música começa. Fé é posicionamento. É decisão baseada em verdade. É continuar crendo mesmo quando não há sensação nenhuma. É continuar obedecendo mesmo quando não há recompensa imediata. É continuar orando, mesmo quando parece silêncio. A Bíblia define fé como certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Percebe? Certeza. Convicção. Não fala de sensação, não fala de emoção, fala de firmeza interior construída sobre verdade. Você não precisa sentir que Deus existe para saber que Ele existe. Você não precisa sentir vontade de orar para orar. Você não precisa sentir desejo de obedecer para obedecer. A geração atual quer sentir tudo. Quer sentir Deus tocar, quer sentir fogo, quer sentir atmosfera. Mas maturidade espiritual começa quando você entende que Deus não é validado pelo que você sente. Ele continua sendo Deus no dia em que você chora e no dia em que você não sente absolutamente nada. Quando o evangelho passa primeiro pela mente, ele reorganiza sua forma de pensar. Ele confronta seu orgulho, ele expõe suas desculpas, ele desmonta suas crenças erradas. Só depois disso, ele aquece o coração de forma saudável. Quando o processo é invertido, nasce um cristianismo raso, dependente de eventos, incapaz de sobreviver ao deserto. E é por isso que tanta gente começa animada e desiste no primeiro silêncio de Deus. Enquanto há estímulo, há fé. Quando o estímulo acaba, a fé desaparece. Mas a fé verdadeira não desaparece no silêncio. Ela amadurece no silêncio.
Chega uma fase em que você precisa parar de perguntar o que eu estou sentindo e começar a perguntar no que eu estou fundamentado. Porque sentimento muda, verdade não muda, emoção acaba, convicção permanece. O evangelho não é terapia emocional. Não é sobre você se sentir melhor, é sobre você ser transformado. E transformação começa na mente. Quando sua mente é renovada, seu coração encontra estabilidade. Quando sua mente continua distorcida, seu coração vira refém das próprias emoções. Se sua fé depende do que você sente, ela vai morrer quando a emoção acabar. Mas se ela estiver fundamentada no que você sabe, na verdade, na palavra, na convicção, ela vai permanecer de pé, mesmo quando tudo parecer seco. O cristianismo moderno criou um Deus que cabe no bolso. Um Deus sob medida, ajustado ao gosto pessoal, que nunca confronta, nunca expõe, nunca mexe onde dói. Um Deus que funciona como um terapeuta espiritual disponível 24 horas por dia, pronto para validar qualquer sentimento, mas raramente disposto a confrontar pecado. Um Deus que sempre entende, mas nunca exige mudança. Sempre acolhe, mas nunca corrige. Sempre consola, mas nunca transforma. Só que esse Deus confortável não é o Deus revelado nas Escrituras. Ele é uma projeção da sensibilidade humana. É o reflexo de uma geração que quer acolhimento sem arrependimento, promessa sem renúncia, bênção sem obediência. O Deus verdadeiro não existe para proteger seu ego. Ele existe para confrontar sua velha natureza. Ele não veio para massagear sua autoestima. Veio para gerar transformação profunda. Quando a palavra confronta comportamento, orgulho, vaidade, imoralidade, muita gente reage com a frase clássica: "Não sinto que isso seja de Deus." Mas desde quando verdade passou a depender do que você sente? Verdade não precisa da sua aprovação emocional. Ela continua sendo verdade, mesmo quando incomoda. Se Deus aponta seu erro, isso não é falta de amor. É amor real. Amor que corrige. Amor que disciplina. Amor que não negocia princípios só para preservar seu conforto. A nossa geração trocou confronto por validação. Se a mensagem não me faz sentir bem, então eu rejeito. Se me confronta, eu digo que é religiosidade. Se exige mudança, eu chamo de extremismo. Criamos uma cultura onde qualquer desconforto é visto como ataque. Só que crescimento sempre passa por desconforto. Transformação nunca acontece na zona de conforto. A fé vem pelo ouvir, não vem pelo arrepio. Não vem pela atmosfera carregada de emoção. Não vem pela repetição de frases bonitas. Ela nasce quando a verdade é compreendida de verdade. Primeiro a mente entende, depois o coração responde. Essa ordem não é detalhe, é fundamento. Quando a mente é ignorada e tudo é jogado direto no emocional, o resultado é um cristianismo frágil, dependente de estímulos constantes. E tudo que depende de estímulo externo constante não é convicção, é vício. Se você só consegue adorar quando a música está perfeita, se só consegue orar quando está inspirado, se só consegue crer quando está sentindo algo forte, então sua fé está condicionada ao ambiente. Isso não é maturidade, isso é dependência. É por isso que tantos começam cheios de energia e abandonam no primeiro deserto. Enquanto há música, há entrega. Enquanto há ambiente favorável, há fervor. Enquanto há resposta rápida, há confiança. Mas quando chega o silêncio, quando a oração não tem resposta imediata, quando o céu parece fechado, quando não há sensação nenhuma, a fé emocional entra em colapso. E sabe por quê? Porque nunca foi fé sólida. Foi empolgação. Foi atmosfera, foi intensidade momentânea. Empolgação é barulhenta, mas não é resistente. Fé verdadeira pode até ser silenciosa, mas é firme. Ela continua de pé quando o palco desmonta. Continua crendo quando não há trilha sonora. Continua obedecendo quando ninguém está vendo. O problema é que muita gente quer um Deus que funcione como combustível emocional. Quer sentir algo toda vez. Quer confirmação o tempo inteiro. Quer sinais constantes, mas maturidade espiritual é continuar firme mesmo quando não há sinal nenhum. É confiar mesmo quando não há sensação. É obedecer mesmo quando não há recompensa imediata.
O Deus verdadeiro não é movido pela sua carência emocional. Ele é movido pelo seu caráter. E o caráter dele não muda conforme o seu humor. Ele continua santo quando você está animado. Continua justo quando você está confuso. Continua fiel quando você está em dúvida. O cristianismo emocional é atraente porque é intenso. Mas intensidade não sustenta uma vida inteira. Convicção sustenta. Conhecimento sustenta. Verdade sustenta. Quando sua fé é construída sobre quem Deus é, e não sobre o que você sente, ela amadurece. Ela cria raízes. Ela para de depender de estímulo externo e passa a existir por convicção interna. Se a sua fé só funciona no ambiente certo, ela não está pronta para o deserto. E todo mundo passa pelo deserto. Todo mundo enfrenta silêncio. Todo mundo enfrenta momentos em que não sente nada. A diferença entre quem permanece e quem desiste está na base. Quem construiu sobre emoção desmorona. Quem construiu sobre verdade permanece. No fim das contas, a pergunta não é se você já sentiu algo forte em um culto. A pergunta é: você foi transformado? Sua mente mudou? Seus valores mudaram? Seu caráter foi confrontado? Porque Deus não está interessado em produzir picos emocionais. Ele está interessado em formar pessoas maduras. O Deus confortável que nunca confronta pode até ser popular, mas não transforma ninguém. O Deus verdadeiro confronta, corrige, disciplina e molda. E isso não é dureza, isso é amor real. Um amor que não negocia a verdade para manter você confortável. Um amor que prefere te transformar do que simplesmente te fazer sentir bem. A verdadeira fé sobrevive ao silêncio, sobrevive ao deserto, sobrevive aos dias em que o céu parece fechado e nada acontece. Ela continua orando quando não sente arrepio nenhum. Continua obedecendo quando não há aplauso, não há resposta rápida, não há recompensa imediata. Continua firme porque não está apoiada em emoções passageiras, mas em convicções profundas. Agora deixa eu te provocar de verdade. Se Deus permitisse que você passasse semanas sem sentir absolutamente nada nas suas orações, você continuaria orando? Se o louvor não te arrepiasse, você continuaria adorando? Se não houvesse confirmação emocional, nenhum sinal, nenhum clima especial, você continuaria obedecendo? Essas perguntas são desconfortáveis, mas elas revelam a base da sua fé. Porque experiência intensa qualquer um pode ter. Um culto forte pode mexer com suas emoções. Uma música certa pode tocar suas memórias. Um ambiente carregado pode te fazer chorar. Mas o que sobra quando tudo isso acaba? O que fica quando a música para, quando o evento termina e você volta para casa? É aí que a fé verdadeira se revela. O Evangelho não foi entregue para produzir êxtase momentâneo. Ele não foi dado para gerar picos emocionais que duram algumas horas. Ele foi dado para produzir transformação permanente. Ele confronta a mente, desmonta crenças erradas, expõe motivações escondidas, arranca máscaras e exige arrependimento real. Só depois desse processo, o coração encontra descanso verdadeiro. Quando a gente pula a parte do confronto e vai direto para a emoção, cria um cristianismo raso. Um cristianismo que precisa de estímulo constante para continuar existindo. Mas tudo que depende de estímulo externo constante não é convicção, é vício. Se você só se mantém firme quando sente algo forte, sua fé está condicionada ao ambiente. Não se trata de negar sentimentos. Eles existem, fazem parte de quem somos. O problema começa quando os sentimentos viram fundamento. Fundamento precisa ser sólido. Emoções são instáveis. Hoje estão intensas, amanhã desaparecem. Se sua fé estiver construída nelas, ela vai oscilar junto. Você será firme quando estiver inspirado e fraco quando estiver desanimado. O Deus eterno não muda conforme sua sensação do dia. Ele não é mais real quando você chora, nem menos presente quando você está seco por dentro. Ele continua sendo Deus quando você sente muito e quando não sente nada. A pergunta não é se você sente. A pergunta é se você conhece. Conhece a palavra? Conhece o caráter dele? Conhece os princípios que não mudam? Quando a fé é construída sobre conhecimento verdadeiro, ela amadurece. Ela deixa de depender de clima e passa a depender de convicção.
A pessoa para de buscar apenas sentir Deus e começa a buscar entender Deus. Para de correr atrás de experiências e começa a buscar verdade. E verdade exige disciplina, estudo, reflexão e confronto interior. O Evangelho começa na mente porque é lá que as fortalezas precisam cair primeiro. Corações inflamados sem mentes transformadas produzem fanatismo. Mentes renovadas produzem fé sólida. E fé sólida sustenta uma vida inteira, não apenas um momento de culto. Talvez seja a hora de parar de perguntar: o que eu estou sentindo? E começar a perguntar: no que eu estou fundamentado? Porque o que você sabe, quando está baseado na verdade, não muda quando a emoção muda. E é isso que separa entusiasmo religioso de fé madura. O Deus de sempre continua o mesmo. A questão é se você está disposto a abandonar o Deus moldado pelas suas emoções para conhecer o Deus revelado na verdade. Porque sentir pode ser intenso, mas saber é transformador. E transformação é o que realmente prova que sua fé é real. Se essa mensagem confrontou você, então não ignore. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixa seu comentário aqui embaixo. Curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Toda semana tem vídeo novo, trazendo confronto, verdade e profundidade. Aqui não é sobre emoção passageira, é sobre fé sólida. E se você quer crescer de verdade, esse é o seu lugar.